Gente, hoje nós vamos fazer essas tacinhas aqui. Eu amei o resultado. Elas é feita com garrafa PET. Você pode fazer ela decorada, pode fazer lisa, pode fazer para plantar, pode fazer um arranjo para decorar a sala. Pode fazer ela assim também com esse efeito. Esse efeito é feito com isoporzinho que vem nas frutas, né? Fica bem bacana. Usa a criatividade, faça rosa, faça flor, faça uva, ou deixa lisa mesmo. Mas todo jeito ela vai ficar excelente, show de bola. Para quem me acompanhou do começo do YouTube, lembra que eu fiz um vídeo fazendo esse tronquinho. Então eu usei essa parte de baixo aqui para fazer o tronquinho. Às vezes até menor para fazer esse menorzinho aqui. E sobrou vários pedacinhos, tipo esse. Foi o que eu aproveitei para fazer as taças. Não precisa preocupar com o modelo, você pode ser qualquer modelo de garrafa, né? Esse aqui, por exemplo, é de litro de álcool, né? Pode usar também, pode reciclar. A garrafa pode ser qualquer tamanho, ela tem que ser, você mediu aqui, ela é compatível aqui, ó, né? Vai dar certo. Pode ser de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros, todo jeito vai dar certo. Esse aqui é o do litro de álcool. Você pode fazer assim uma tacinha menor. Esse aqui já é da garrafa de 2 litros. Você pode fazer uma média, né? Ou maior. Essa aqui já é uma garrafa de 3 litros. Já dá uma bem grandona. Essa aqui já é de outro modelo. Mas não se preocupe que todas elas dão certo. Essa aqui também já é de outro modelo. Esse aqui é o isoporzinho que a gente usa para dar um efeito diferente. Em algumas, eu não fiz em todas, só em algumas. O tecido, a gente vai usar qualquer tecido. Eu tenho aqui malha. Se você tiver uma meia velha aí, que não dá para usar mais, mas dá para fazer artesanato. Pode ser um pedaço de meia também. Pode ser meia fina, meia mais grossa. Todo jeito vai dar certo. E se você já não tem os pedacinhos, você vai precisar de 2 garrafas PET, né? A fita para passar, para fazer a união, e uma medida de argamassa, uma medida de cimento, faz um mingau para envolver os tecidos. Então vamos lá, trabalhar.
esponja, elas já estão secas, não estão totalmente secas porque não tem 24 horas direito, mas já tem umas aqui bem sequinhas. Eu vou modelar essas que eu já tenho, mas elas ficam bem resistentes. Tem gente que deixa ela só assim mesmo, não precisa modelar igual eu modelo por fora, é opcional, né? Ela fica bem resistente. Essa desse modelo aqui não precisa passar massa, a gente passa só uma nata de cimento. Fica tipo essa aqui. Essa aqui já tá bem sequinha, tem uns 3 dias que eu fiz ela. Ó, bem sequinha. A massa de modelar, eu coloquei, não vou fazer só uma, vou fazer mais, né? Eu coloquei uma medida dessa de areia, uma de argamassa e 2 de cimento. Aí, vou misturar ela até ficar no ponto de modelar. Tanto faz só para modelar ela assim, deixar ela modelada assim, como se for para bordar ela também. A massa é essa mesmo, para fazer por fora e para bordar. Depois dela prontinha assim, eu passo só uma nata de cimento, assim, mais durinha, para tampar esse buraquinho. Então serve isso com acabamento bem perfeito. Aí eu vou misturar toda a massa e vou voltar a modelar nessa aqui para vocês verem como que modela.
prontinha a taça. Agora é esperar 24 horas para ela ficar bem sequinha para tirar do lugar. Aí como eu já tenho essa aqui prontinha, eu vou fazer o acabamento para vocês verem como se faz o acabamento. Ó, tem um buraquinho da drenagem, se quiser plantar. E o acabamento eu faço com cimento puro. Só vou adicionar um pouquinho de água, fazer uma pasta aqui para fazer o acabamento. E o bordado é opcional. Quem quiser bordar, aí usa a criatividade e faz um bordado.
Bom, gente, hoje as tacinhas já tá quase todas prontas. Eu deixei uma para pintar com vocês. Vou fazer aqui uma corzinha para pintar. Eu deixo elas, depois de pronta, deixo na água, depois eu lixo. Eu passo uma mão de tinta branca, depois eu passo uma lixinha fina, levemente assim, para tirar os arranhados, para mim passar a cor desejada que eu quero que seja a cor final. Como essas cores mais escuras são as cores que eu mais vendo, que meus clientes, eu não sei os clientes de vocês aqui, mas os meus gostam de cores assim, mais escura, é o marrom, essa cor de cerâmica. Então eu vou pintar essa aqui, uma cor mais escura. Essa aqui, ela não tem segredo para pintar. Essa aqui é aquela que é feita com isopor, né? E você vai só dar uma sujadinha no pincel e vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai fazer esse movimento. Não pode ser esse que não vai ficar um efeito muito bom. Vai ser assim, ó, de ladinho. Bem pouquinha tinta. E se preferir também pode deixar ela lisa, né? Tipo essa aqui eu pintei de branquinho. Eu gosto muito desse efeito aqui. Mas também pode ser uma cor marrom, vermelho, a cor que desejar. Fica de todo jeito, ela vai ficar bonita. Essa aqui, ó. Se preferir fazer a boca dela, faça a boca. Muito bonita. E se não, pode deixar assim, originalzinho mesmo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, não gasta muita coisa. Vou colocar aqui duas colheres, que eu passo sempre 2 mãos. Eu passo uma mão, deixo secar bem sequinha e depois passo outra mão. Eu tenho corante marrom. Eu não sou de estar medindo nada, contando as gotinhas. Depende da tonalidade que a gente quer, né? Se ficou claro, coloca mais corante. Se ficou escuro, coloca um pouquinho de tinta branca. Um pouquinho de laranja, para dar uma tonalizada. Vou mexer com esse aqui, maior. Tinta, se a gente for comprar todas as tintas que a gente precisa, para quem trabalha com artesanato, é complicado. Então eu já compro uma lata grande, branco neve, porque o branco neve, as coisas que é de deixar branquinho, ele vai ficar branquinho. Se não, eu vou colocar mais um pouquinho de laranja. Eu quero ele assim, um marrom bem rosadinho. O que vai dar aqui? Tem gente que mede as gotinhas tudo, já sabe o tanto certo. Eu já faço aqui tudo no olho. Mas acho que vai ficar a cor que eu desejo. Lembrando que ela fica uma tinta às vezes mais clara, mas na hora que a gente for finalizar com a resina ou verniz, eu vou usar nesses aqui a resina, ela já escurece mais um pouquinho. Depois que a gente aplica a resina, já fica um pouquinho escura. Então, eu vou deixar essa cor aqui. Não vai ficar nem muito clara, nem muito escura. Então, vamos para a pintura.